Bom dia, boa tarde e boa noite. O corpo governante inventa a doutrina, e as testemunhas de Jeová são obrigadas a acreditar que tal doutrina é uma verdade bíblica. Exemplo: o corpo governante interpreta um texto na Bíblia, que supostamente prova que Deus tem duas pessoas na Terra, filhos de Deus e criaturas, e os filhos de Deus, a casta superior, são os 144.000, que desde já podem se identificar como filhos de Deus, e as criaturas ou criação, que são a grande multidão, que são uma casta inferior, que só poderão se tornar filhos de Deus depois do reino milenar de Cristo, se elas forem fiéis a uma prova final. O texto bíblico que o corpo governante se apoia para dar sustentação a esta doutrina de duas castas é Romanos 8:21, que diz que a criação será liberta da escravização à corrupção, e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Mas, analisemos este texto bíblico acima. Este texto está afirmando que existem duas classes de pessoas distintas uma da outra? Não. Pois a Bíblia mostra que os filhos de Deus também fazem parte da criação de Deus, inclusive o corpo governante ensina que Jesus, que é filho de Deus, é também uma criatura, pois, o corpo governante ensina que Jesus foi a primeira criação de Deus ou a primeira criatura criada por Deus? Veja Apocalipse 3:14. Então, se o próprio Jesus é filho de Deus e criatura ao mesmo tempo, por que a grande multidão não pode sê-lo também? Percebeu? O corpo governante ensina que só os 144.000 são filhos de Deus, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, foram ungidos com o Espírito Santo, por ocasião do batismo com o Espírito Santo a partir de Pentecostes, em 33 era cristã. E que os cristãos que não foram batizados com o Espírito Santo ou que não foram ungidos com o Espírito Santo, são apenas criaturas. Mas, este ensino do corpo governante é muito frágil pois, mesmo antes de Pentecostes de 33 era cristã, Deus já tinha o seu povo, que ele chamava de meus filhos. Veja Isaías 43:6, onde centenas de anos antes de Pentecostes, Deus já chamava seu povo de meus filhos e minhas filhas. Temos também Deuteronômio 14:1, centenas de anos antes de Pentecostes, onde Deus chama seu povo, a nação de Israel, que havia acabado de sair da escravização no Egito. Deus diz, em Deuteronômio 14:1, sois filhos de Jeová, vosso Deus. Portanto, a Bíblia prova claramente que a interpretação do corpo governante está erradíssima, pois mesmo antes de Cristo vir à Terra, a nação de Israel era chamada de filhos de Jeová. E se a nação de Israel, que não era ungida, era chamada de filhos de Deus, porque a grande multidão que sai da grande tribulação, não pode ser filhos de Deus? Porque, que ela tem que esperar só depois de 1000 anos para serem filhos de Deus? Que este ensino do corpo governante é frágil, se vê no fato de que, se muitos da grande multidão falharem, foram infiéis, na prova final depois dos 1000 anos, significa que tais morrerão sem nunca terem sido filhos de Deus, o que seria um absurdo, pois, toda pessoa quando aceita Jesus Cristo, esta pessoa já se torna filho de Deus, conforme nos mostra João 1:12 e Gálatas 3:26. Portanto, todas as testemunhas de Jeová que fazem parte da JW.org, são obrigadas a acreditar num ensino falso, num ensino anticristão, um ensino que nega o ensino de Cristo. É isso aí. Obrigado pela atenção.